E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um LivroCast. Opa, Hoje a gente vai se aventurar por um livro que, me deixou bastante curioso. As Desequações que Regem o Mundo, diga. David Sumter. É mesmo? E, para me ajudar a decifrar esses mistérios matemáticos, tenho aqui comigo a Nicole. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. A ideia central do livro é, no mínimo, intrigante. É. Ele propõe que existem equações matemáticas, fórmulas, Hum. que podem ser usadas para entender diversas áreas da vida, né? Desde coisas como apostas e redes sociais, Hum. até a tomada de decisões e os movimentos do mercado financeiro. É muita coisa. É bastante coisa. E você, Nicole, o que te chamou a atenção nesse conceito? Assim, de cara. Sabe, eu sempre fiquei fascinado em como a matemática, que às vezes é tão abstrata, né? É. Pode ser aplicada para decifrar o comportamento humano, os padrões da sociedade. Sim, sim. É como se a gente pudesse usar equações para desvendar os segredos do mundo. É tipo um código secreto da realidade, né? Exatamente. E o livro vai além disso. É. Ele argumenta que um pequeno grupo de pessoas que domina essas equações Uhum. exerce grande influência. Chega a ser um pouco assustador, né? É. Será que existe uma elite matemática controlando tudo por trás dos panos? É uma ideia que nos faz pensar, né? É. O autor defende que entender essas equações nos dá mais poder de escolha, mais autonomia para navegar pelo mundo de forma mais estratégica. Faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, ele levanta questões éticas importantes. Afinal, o conhecimento ele é uma forma de poder. Verdade. E como esse poder está sendo usado, né? É, boa pergunta. Como ele é exercido? Imagina, por exemplo, você dominar a equação do jogador Uhum. e conseguir prever os resultados dos jogos de futebol com uma precisão incrível. Nossa, Seria tentador, né? seria Usar esse conhecimento para ganhar dinheiro com apostas. totalmente. Mas aí a gente esbarra na ética, né? Seria certo? Seria justo? É. O livro mergulha nesse dilema. Legal. O autor até compara quem usa essas equações a super-heróis. Olha só. Será que eles usariam seus poderes para o bem ou para o mal? Interessante essa comparação. Pois é. É que, no fundo, as equações em si são neutras. O que define se elas serão usadas para o bem ou para o mal é a intenção de quem as maneja. Verdade. Mas antes da gente se aprofundar nas questões éticas, Uhum. que tal a gente dar uma olhadinha em algumas dessas equações? Tomar. Explorar um pouco. Bora. Uma delas é a equação do jogador, que foi utilizada para prever resultados de corridas de cavalos. Caramba! Ela se baseia na ideia de testar e refinar ideias, Entendi. constantemente buscando os parâmetros que levam ao sucesso. Uhum. É como um cientista testando hipóteses, né, Sim, sim. para chegar numa conclusão. Isso. E aí a gente tem também a equação bayesiana. Famosa. Ela ajuda a gente a avaliar as informações que a gente recebe e tomar decisões mais inteligentes, digamos assim, Aham. atualizando as nossas crenças, com base em novas evidências. É como se a gente fosse um detetive, juntando as peças de um quebra-cabeça. É isso, exatamente. E não podemos esquecer da equação do influenciador, Claro. que explica como a popularidade se espalha, principalmente nas redes sociais. É como um vírus, né, que se propaga rapidamente, alcançando cada vez mais pessoas. É uma boa analogia. E para fechar esse quarteto fantástico, temos a equação do mercado, que tenta modelar as tendências do mercado financeiro, Certo. considerando o feedback dos investidores, as oscilações imprevisíveis. Como prover as ondas do mar. É bem por aí. E o livro ele tá cheio de exemplos reais, Legal. que mostram como essas equações funcionam na prática. Hum. Tem a história do próprio autor, que se juntou com programadores É mesmo? para criar um sistema que lucrava com apostas em jogos de futebol. E tem aquele estudo da Mobercel, que usou currículos falsos para mostrar como o nome das pessoas Sim. pode influenciar na hora de conseguir um emprego, Verdade. de abrir os olhos, Totalmente. e a análise do desempenho do jogador Paul Pogba, Sei. que vai além dos gols e assistências, né? Para entender a contribuição real dele para o time. É como se a gente pudesse usar a matemática para enxergar além. É como se a gente tivesse óculos especiais, né? Exatamente. Com esses exemplos, fica claro que a matemática está em tudo, influenciando as nossas decisões, as nossas percepções, a forma como a gente se conecta com o mundo. Totalmente. Mas será que essa influência é sempre positiva? Boa pergunta. O livro nos convida a pensar sobre as implicações morais dessa sociedade dadeza, como o autor chama, né?
grupo pequeno de pessoas que domina essas equações e utiliza para seus próprios fins. Entendo. A gente entra num terreno delicado, né? Será que essa concentração de poder nas mãos de poucos não pode gerar manipulação? Desigualdade. Com certeza. Essa é uma questão crucial que o autor levanta. Sim. Ele se preocupa com essa possibilidade das equações serem usadas para controlar as pessoas. Manipular. Aí a gente volta para aquela analogia dos super-heróis, né? O poder na mão errada, ele pode ser devastador. Exato. E a gente fica com aquela pulga atrás da orelha. Né? Se a gente descobre o código secreto do mundo, o que a gente faz com ele? Pois é. Né? Usa para construir um futuro melhor ou para se beneficiar às custas dos outros. E o mais interessante é que o livro vai além dessas desequações e apresenta o conceito de uma equação universal. Nossa. Que combinaria todas as outras numa única fórmula. Caramba. Capaz de explicar tudo o que acontece no mundo. É a busca pela teoria de tudo, né? É como se fosse a teoria de tudo da matemática. Incrível. Que tenta unificar todas as forças do universo. Que fascinante. É, de fato. É fascinante essa equação universal, né? Mas será que existe mesmo uma fórmula mágica que explica tudo? Pois é, essa é a grande questão que o autor deixa pra gente, né? Ele não revela a equação. Mas nos instiga a pensar sobre o que ela representaria. Fica aquela pergunta no ar, né? Será que um dia a gente vai conseguir desvendar todos os mistérios do universo com a ajuda da matemática? É, quem sabe. Mas, voltando às equações, teve uma que me chamou bastante atenção, que é a equação do avaliador baseada no teorema de Bayes. O famoso teorema de Bayes. Sabe, não que na faculdade essa era a parte que dava um nó na cabeça de todo mundo. É verdade. Mas no livro, David Sumter explica de um jeito bem fácil de entender, sabe? Com exemplos do dia a dia. Sim. Ele usa a história de duas amigas, a Amy e a Rachel, para mostrar como o teorema de Bayes pode nos ajudar a analisar as informações e ajustar as nossas crenças. Legal. Como é essa história? A Amy escuta sem querer a Rachel falando mal dela para outra pessoa. Pois é, né? E aí, a partir daí, ela começa a se questionar se a Rachel é realmente uma amiga de verdade. Faz sentido. É uma dúvida cruel. E aí que entra a equação do avaliador. A Amy precisa analisar as evidências e tentar descobrir qual a probabilidade da Rachel ser realmente uma falsa amiga. Né? Levando em conta também a chance de ter sido só um mal entendido. Entendi. Isso. O teorema de Bayes ensina a gente a não tirar conclusões precipitadas, sabe? A ponderar as diferentes possibilidades e a estar aberto a mudar de opinião quando surgem novas informações. É como se a gente estivesse atualizando o tabuleiro da mente com os dados mais recentes. Exato. É tipo aquele ditado, não julgue o livro pela capa, né? A gente precisa ir além das aparências. Sim. Analisar os fatos antes de formar uma opinião. É isso aí. E o legal é que essa equação pode ser usada em várias áreas da vida, né? Desde avaliar a confiabilidade de um exame médico até calcular a probabilidade de um avião ter problemas durante um voo. Não. Pois é. Falando em voo, o autor usa um exemplo bem engraçado para ilustrar como o teorema de Bayes pode ajudar a gente a lidar com o medo de voar. Ele descreve o passageiro que entra em pânico durante uma turbulência. Normal. Achando que o avião vai cair. É. Mas aí ele usa o teorema de Bayes para calcular a probabilidade real de um acidente acontecer, né? Durante uma turbulência. E aí ele percebe que o risco é mínimo. Que alívio. É como se a matemática pudesse acalmar a gente, né? Mostrando que muitas vezes os nossos medos são irracionais. É verdade. É como se a gente usasse a lógica para vencer a emoção. E essa capacidade de analisar as informações de forma crítica é cada vez mais importante hoje em dia, né? Total, né? Com tanta notícia falsa, informação distorcida circulando por aí. O livro nos alerta para a importância de questionar tudo que a gente lê e ouve, né? De buscar diferentes fontes de informação, de usar o nosso próprio raciocínio para formar nossas opiniões. Boa. E essa análise crítica também se aplica à forma como a gente avalia o desempenho das pessoas, né? Seja no trabalho nos esportes ou em qualquer outra área. E aí entra a equação do desempenho, que nos convida a analisar o estado atual de uma situação sem ficar preso ao passado. Interessante. É como um jogo de xadrez, sabe? O que importa é a posição das peças no tabuleiro agora. Entendi. Não os movimentos que foram feitos antes. Pra, tipo, deixar o passado pra trás e focar no presente, né? Exatamente. O autor
usa o exemplo do jogador de futebol Paul Pogba. Para ilustrar essa equação. Ele mostra como a gente pode analisar o desempenho do Pogba além dos gols e assistências, considerando todas as ações dele em campo. Tá. Entendi. É como se a gente pudesse usar a matemática para enxergar a contribuição real de cada pessoa para o time, para a empresa, para qualquer outro grupo. Bacana. E essa análise do desempenho também pode ser aplicada para a gente mesmo, né? Em vez de ficar remoendo os erros do passado. A gente precisa focar no que a gente pode fazer agora para melhorar. Com certeza. A equação do desempenho nos ensina a tirar lições do passado. Mas sem ficar preso a ele, o importante é usar o presente para construir um futuro melhor. Verdade. E muitas vezes, para construir esse futuro melhor, a gente precisa influenciar outras pessoas, né? Seja para promover uma ideia, um produto ou uma causa social. E é aí que entra a equação do influenciador. E desvenda os segredos da popularidade. E mostra como as redes sociais amplificam o alcance das nossas mensagens. Legal. O livro mostra como a matemática está por trás do sucesso de plataformas como o Google, o Facebook e o Instagram. Caramba. E como essas plataformas usam algoritmos para conectar a gente com o conteúdo que a gente mais se interessa. É como se a matemática estivesse moldando a nossa forma de se comunicar, de consumir informação, de interagir com o mundo. Exatamente. Mas essa influência nem sempre é positiva, né? Infelizmente não. O livro também alerta para os perigos da manipulação. A desinformação, da criação de bolhas sociais. Sim. Onde a gente só vê o que confirma nossas crenças. Verdade. É preciso ter cuidado para não cair na armadilha de acreditar em tudo que vê na internet. Totalmente. A matemática pode ajudar a gente a entender como as redes sociais funcionam, mas é importante usar nosso senso crítico para filtrar as informações e não se deixar manipular. É como se a gente tivesse que usar a matemática como um escudo para se proteger das fake news, das manipulações. Exatamente. E essa mesma lógica se aplica ao mercado financeiro. Sim. E aí entra a equação do mercado, né, que tenta modelar as flutuações do mercado, considerando fatores como o comportamento dos investidores, as notícias, os eventos imprevistos. É como se a gente estivesse navegando num mar agitado, né? A matemática pode ajudar a gente a se orientar, mas não garante que a gente vai chegar são e salvo ao destino. E essa imprevisibilidade se aplica à vida em geral, né? Totalmente. Por mais que a gente use a matemática para tentar entender o mundo, sempre vai ter um fator surpresa que pode mudar tudo. A vida é cheia de mistérios que a matemática ainda não conseguiu desvendar. Mas o que é legal, né? Se a gente soubesse tudo de antemão, a vida seria muito sem graça. Com certeza. Essa busca pelo conhecimento, por desvendar os mistérios do mundo, é o que nos impulsiona para frente. E falando em busca pelo conhecimento, o livro também aborda a equação do aprendizado. Sim. Que desvenda os segredos da inteligência artificial. E como as máquinas aprendem a partir de dados. É um campo fascinante, né? O livro mostra como os algoritmos de inteligência artificial são usados para tudo hoje em dia. É verdade. Desde recomendar músicas e filmes até dirigir carros autônomos. É como se a gente estivesse ensinando as máquinas a pensar como seres humanos. Mas essa humanização das máquinas levanta algumas questões importantes, né? Até que ponto a gente pode confiar nas decisões tomadas por máquinas? Será que a gente não está se tornando dependente demais da tecnologia? São questões que a gente precisa debater com cuidado, né? A inteligência artificial tem um potencial enorme para melhorar as nossas vidas. Mas é importante usá-la com responsabilidade e ética. Com certeza. E essa questão da ética volta à tona quando a gente fala da equação do anunciante. É verdade. Que mostra como as empresas usam dados e algoritmos para criar anúncios personalizados. Sim. Explorando os nossos desejos, influenciando as nossas decisões de compra. É como se a matemática estivesse sendo usada para invadir a nossa mente e controlar os nossos desejos. E essa manipulação pode ter consequências negativas para a sociedade, né? Com certeza. Aumentando o consumismo, a desigualdade, a insatisfação das pessoas. É verdade. A gente precisa ter consciência de como a publicidade nos influencia e usar nosso senso crítico para não cair nas armadilhas do consumo.
E para entender como essas armadilhas funcionam, a gente precisa conhecer a equação da recompensa, que explica como o nosso cérebro busca prazer e como essa busca pode ser manipulada para nos viciar em jogos, redes sociais e outras plataformas digitais. O livro mostra como essas plataformas usam a matemática para criar sistemas de recompensa que nos mantêm engajados e gastando nosso tempo e dinheiro. É como se a gente estivesse preso num ciclo vicioso de busca por prazer e satisfação instantânea. É como se a gente estivesse vivendo numa Matrix, né? Controlados por algoritmos que ditam os nossos comportamentos e desejos. E essa dominação tecnológica pode ter consequências sérias para nossa saúde mental, para os nossos relacionamentos, para a sociedade como um todo. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre o uso da tecnologia e a preservação da nossa autonomia e liberdade. A gente precisa usar a tecnologia a nosso favor, e não o contrário, né? Com certeza. Mas, voltando ao livro, uma coisa que me chamou a atenção foi a forma como o autor conecta as desequações com a questão da moralidade. Pois, essa é uma discussão bem interessante. Será que a matemática pode nos dar respostas para questões éticas? Eu lembro que ele menciona um filósofo chamado A.J. Ayer, que defendia que a matemática é uma ferramenta lógica e que não tem nada a ver com valores morais. Tipo, a matemática pode dizer qual a probabilidade de você ganhar na loteria, mas não pode te dizer se é certo ou errado jogar. Exatamente. A matemática nos dá ferramentas para analisar o mundo. Sim. Mas a decisão de como usar essas ferramentas é nossa. A responsabilidade moral é humana, não matemática. E o autor usa um exemplo clássico para ilustrar essa questão. O dilema do bonde desgovernado. É mesmo. Imagina um bonde que está prestes a atropelar 5 pessoas. Você pode desviar o bonde para outra linha, mas lá ele vai atropelar uma pessoa. O que você faz? Nossa, que situação. É uma decisão difícil, né? Matematicamente, a resposta seria sacrificar uma vida para salvar 5. Mas, eticamente, a questão é muito mais complexa. A matemática pode nos ajudar a analisar as consequências das nossas ações, mas não pode nos dizer qual a escolha certa. E aí a gente volta para aquela questão da responsabilidade individual, né? A matemática nos dá poder, mas o que a gente faz com esse poder depende das nossas escolhas. O que a gente faz com esse poder depende das nossas escolhas. E o livro nos convida a refletir sobre as consequências das nossas escolhas, tanto individuais quanto coletivas. A gente precisa usar matemática com sabedoria, com ética e com o objetivo de construir um mundo melhor para todos. A gente precisa usar matemática para somar e não para dividir. Exatamente. E no final das contas, o livro nos deixa com uma mensagem de esperança, mas também de alerta. A matemática é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para o bem ou para o mal. A decisão é nossa. E essa decisão exige que a gente vá além das fórmulas e equações, né? Que a gente se conecte com os nossos valores, com a nossa humanidade, com o nosso senso de justiça. A gente usa a matemática para iluminar o caminho. Mas que nunca se esqueça de olhar para onde a gente está pisando. É isso aí. E você que está nos ouvindo, o que acha de tudo isso? Já parou para pensar no poder da matemática na sua vida? A gente te convida a continuar essa conversa com a gente. Compartilhe suas reflexões nos comentários ou mande um e-mail para o Livrocast. E claro, continue acompanhando nosso podcast para mais mergulhos profundos em livros que nos fazem pensar e questionar o mundo ao nosso redor. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! É verdade, a matemática nos dá ferramentas poderosas, mas a decisão de como usar essas ferramentas é sempre nossa. O autor acredita que essa comunidade da DESI tem um potencial enorme para fazer o bem no mundo. A DESI. Sim? É como ele chama esse grupo de pessoas que domina as desequações do livro. Ele acredita que o conhecimento matemático pode nos ajudar a tomar decisões mais racionais, a entender melhor o mundo e a encontrar soluções para os grandes problemas da humanidade. Entendi. Mas para isso a gente precisa de uma DESI que seja ética, né? Que esteja consciente do impacto das suas ações e que use esse conhecimento para beneficiar a todos, não apenas a um grupo seleto. Concordo plenamente. O livro nos mostra que a matemática pode ser usada tanto para construir quanto para destruir. A responsabilidade de usar esse conhecimento para o bem está nas mãos de cada um de nós. E aí, o que você acha, Nicole? O que a gente pode fazer para garantir que a matemática seja usada para criar um futuro melhor para todos? Acho que o primeiro passo é a educação. A gente precisa tornar a matemática mais acessível e mostrar para as pessoas como ela pode ser usada para resolver problemas reais. Sim, concordo. Mostrar que a matemática não é só um bicho de 7 cabeças, né?
que ela pode ser uma ferramenta poderosa para transformar o mundo. Exatamente. E também precisamos incentivar o debate sobre as implicações éticas da matemática. A gente precisa questionar como as equações estão sendo usadas, quem está se beneficiando e quem está sendo prejudicado. É como a gente estava falando antes, né? Conhecimento é poder. E a gente precisa garantir que esse poder seja usado com responsabilidade. Com certeza. E eu acho que o livro As Desequações que Regem o Mundo é um ótimo ponto de partida para essa discussão. Ele nos convida a pensar criticamente sobre o poder da matemática e a nossa responsabilidade em usá-la para o bem. É isso aí. A gente precisa usar a matemática para somar, para construir um futuro mais justo, sustentável e humano para todos. E você que está nos ouvindo, o que você acha? Compartilhe suas ideias com a gente nos comentários ou mande um e-mail para o LivroCast. A gente quer saber a sua opinião. E, claro, continue acompanhando o nosso podcast para mais mergulhos profundos em livros que nos fazem pensar e questionar o mundo ao nosso redor. Valeu, Caleb, pela conversa. Foi um prazer debater essas ideias com você. Valeu, Nicole. E até a próxima, pessoal. Esperamos vocês no nosso próximo episódio do LivroCast.